uma pausa para o nosso bate-papo tradicional de todas as manhãs. Hoje eu vou falar sobre o serviço funerário, que cumpre um papel que é essencial na sociedade por ser uma atividade que envolve saúde pública, organização urbana, obviamente respeito às normas, além do conforto oferecido às famílias em momentos delicados. É um serviço que deve ser rigorosamente regulamentado pelos municípios, pouca gente sabe disso, mas o Matheus Fórmulo, que é diretor comercial do Grupo L Fórmulo, está aqui para a gente conversar e entender um pouco mais. Bom dia, Matheus, bem-vindo. Bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sonora. Muito obrigado pelo espaço, é uma honra, uma satisfação poder estar aqui para levar informações sobre essa atividade que tanto nos encanta, nós como prestadores de serviços, e que de fato ela é muito essencial. E fundamental, a gente às vezes entra até num ponto de não entender como as coisas funcionam só quando tem que usar, né? Uhum. E eu gosto disso, de poder conversar, desmistificar as coisas. Uhum. O Grupo L Fórmulo, ele construiu uma trajetória que é muito sólida aqui em Farroupilha desde 79. Isso. E o que tu entende que é indispensável para entregar esse serviço de qualidade, principalmente no teu segmento, assim, que é tão diferente? Confiança. A palavra confiança, né, ela é a que norteia os serviços funerários. Então, quando falece uma pessoa da minha família, por exemplo, eu vou confiar este corpo a alguém, né? Sim. Então, quando eu vou contratar uma empresa funerária, o princípio básico que eu vou ter que me escorar é quem é essa empresa funerária, onde ela está, quem são os donos dessa empresa funerária, eles existem, de onde eles são, né? E então eu vou fazer a opção e vou confiar este meu familiar a esta empresa que, se ela for uma empresa que constantemente investe em melhorias, ela vai poder me entregar aquilo que eu espero, tanto em prestação de serviços de acompanhamento, de acolhimento, como de preparação do corpo, que é uma parte bastante operacional e muito importante também para o momento da despedida. Então, o que norteia o sucesso das empresas funerárias, que nem a nossa, na verdade, a nossa família começou em 57, né? E em 71 nós fundamos o Grupo L Fórmulo, quando houve uma cisão entre duas empresas, e nós fundamos o Grupo L Fórmulo. Em 79, quem prestava serviços funerários em Farroupilha era a família Veronese. Certo. Então, os serviços funerários, 99% no mundo, são empresas familiares, né? E aqui era a família Veronese. E aí a nossa empresa, que já tinha desde 71 em Caxias do Sul, como Grupo L Fórmulo, acabou por adquirir a funerária Veronese, que era em frente ao hospital. Em frente ao moinho, mais ou menos por ali. E naquela ocasião, então, nós passamos a operar em Farroupilha com o nosso gerente, que era o Tadeu. O Tadeu foi uma pessoa que acolheu, ele deve ter feito parte de todas as famílias, da história de todas as famílias de Farroupilha, porque nos 40 anos que ele ficou conosco, ele deve ter atendido praticamente todas as famílias de Farroupilha. E com a pessoa do Tadeu à frente do negócio, e a nossa família como sendo a proprietária do negócio, mas sempre estruturando cada vez mais e investindo, devolvendo para a comunidade aquilo que a empresa ganhou como negócio, ela sempre devolveu para a comunidade como investimentos, né? Em veículos, em estruturas, em profissionais habilitados para essa prestação de serviços. E isso fez com que o Grupo L Fórmulo tivesse o sucesso que ele almejava, na cidade de Farroupilha, bem como nas outras cidades da região onde nós atuamos. Ao longo desses anos, a empresa foi crescendo. Nós também temos a empresa em Bento Gonçalves, na cidade de São Marcos. E ao longo dos anos, a gente foi ampliando os negócios, né? Como é que funciona? Sendo uma empresa funerária, tu começa a entender
o que as pessoas estão demandando. Então, as pessoas vinham na nossa funerária e diziam, não vai ter crematório aqui? Não vai ter crematório? Isso lá em Caxias, né? Sim. Assim como aqui em Farroupilha. Então, ao longo dos anos, a empresa foi ampliando as opções de serviços a serem oferecidos dentro do segmento. Então, em 2006, nós implantamos o crematório em Caxias do Sul, que atende toda a região nordeste do estado. E ao longo do tempo, nós temos um crematório em Santa Maria, onde lá nós também somos gestores de cemitérios públicos, né? Nós gerimos 2 cemitérios públicos, um processo licitatório, onde a gente ganhou o processo por ter apresentado a melhor habilitação técnica na época, né? O município exigia uma empresa com expertise em gestão de negócios do segmento. E o último que nós lançamos foi em Osório, também é uma concessão pública, onde nós temos o crematório com capelas de velórios e nós atendemos toda a região do litoral do Rio Grande do Sul, litoral norte do Rio Grande do Sul, Santa Maria, o centro do estado, e Caxias do Sul, a região nordeste. Ao longo dos anos, o que a gente tem feito para as comunidades onde a gente atua é comprovar que nós somos quem nós somos e a confiança que nós podemos transferir para os nossos profissionais e que eles entregam para a comunidade que nos contrata. E, além disso, investimentos, né? Nós estamos sempre procurando entregar aquilo que tem de mais moderno dentro do segmento. Agora nós vamos, final do ano ou início do ano que vem, estar com a operação do crematório PET. Então, nós optamos por não terceirizar estes serviços, assim como nós não terceirizamos a cremação, nós mesmos somos os prestadores, porque nós conseguimos rastrear, nós conseguimos provar de que nós fazemos da forma correta. Então, nós também optamos por não terceirizar o serviço de cremação PET, porque nós estaremos lançando o crematório agora. Imagino que no início do ano que vem o processo de licenciamento esteja concluído. A construção está pronta para receber o forno, que vai vir agora dia 15 de maio, e aí então a gente vai dar o próximo passo do licenciamento ambiental. Então, falando rapidamente, num resumo, é isso aí. A gente procura estar sempre entregando mais para as pessoas que confiam a nós, os seus familiares que falecem, sabendo que nós vamos entregar aquilo que eles contratam, aquilo que eles esperam e que eles podem confiar. Basicamente, esse é o desenvolvimento da nossa empresa, por isso que ela tem 54 anos e vai muito longe ainda. E isso é interessantíssimo, porque o pouco que eu conheço do segmento, como tu falou, assim, a empresa ela vai se transformando ao longo do tempo, que é o que toda empresa deveria fazer. Certo. Antigamente as pessoas compravam o caixão e guardavam em casa. 40, 50, mais tempo. Aí começou a se tornar mais acessível, mais confortável, e hoje é uma experiência extremamente respeitosa e ao mesmo tempo confortável. Certo. Por mais que a gente esteja num momento de tristeza, enfim, e isso é incrível, como a gente conseguiu transformar e deixar esse momento sensível de certa forma agradável, uma boa lembrança. Não sei se agradável é a palavra certa, mas o mais agradável possível. Uhum. Eu acho que tem a ver também com o treinamento que vocês passam, né, para quem trabalha. Na verdade, o serviço funerário, além dele ter um papel social muito importante, porque, por exemplo, vou só abrir um parênteses, né? Em Farroupilha nós somos a única empresa contratada pelo município, né? Nós trabalhamos da forma legal e com um contrato com o município. Nós temos uma obrigação de contrapartidas, assim como em Caxias, em Bento Gonçalves, né? Na verdade, só as empresas que têm contrato é que têm essa obrigação. As que trabalham por liminar ou outra coisa assim, normalmente não têm essa obrigação. Nós temos uma contrapartida, então essa é uma função social, né? Nós fazemos o enterro das pessoas que não têm condições financeiras, ou temos que fazer um enterro com um valor abaixo do custo, mas tabelado pelo município, para aqueles que comprovam inscrição em algum determinado projeto social ou ação social de acompanhamento. Mas as funerárias, elas têm além da função social, elas têm um poder, entre aspas, de uma transformação cultural, né? Então, em Caxias do Sul, os velórios eram feitos em casa.
Sim. Em 1971, a nossa empresa construiu capelas velatórias. Então, a partir daquele momento, as famílias passaram a ter a possibilidade de locar um espaço para fazer os velórios. Isso foi uma mudança cultural, né? Por quê? Porque os velórios eram feitos em casa e a partir daquele momento passaram a ser feitos em capelas próprias para este ato da despedida, para esse ritual de despedida. Então, as funerárias, quando elas promovem mudanças culturais, ou quando elas procuram promover, tentam promover, elas têm que ter muita responsabilidade, porque a partir do momento que eu começar a dizer que o velório não tem importância, que eu começo a fazer uma mudança cultural e que eu posso estar influenciando na parte psicológica de muitas famílias. Exatamente. Né? Então, por uma questão cultural, todo mundo segue uma onda e de repente está com um problema muito mais grave que foi enraizado dentro daquela família, daquelas pessoas que não puderam fazer aquilo que achavam que era o melhor, mas que por uma questão de hábitos e as pessoas não estão mais fazendo, que estranho fazer tanto tempo, que estranho fazer uma cerimônia muito longa, não, cada um deve fazer como acha que deve fazer, como é a sua preferência ou a preferência da família, e as funerárias devem estar muito atentas a isso, porque elas podem promover uma mudança, às vezes irreversível. Então nós tivemos a pandemia. A pandemia acabou forçando uma mudança, mas que as pessoas estão entendendo a importância daquilo. Sim. Né? Eu tenho um amigo que o pai dele faleceu durante a pandemia e ele disse, olha, ninguém sabia o que fazer, mas vocês sabiam, e a gente fez uma cerimônia no crematório, ao ar livre. Eles não puderam ver o pai deles, mas eles tiveram aquele ritual de despedida, né? Que fez bem para eles, porque sem aquilo eles poderiam não ter trabalhado o seu luto, a sua perda, da forma como ela deve ser tratada. Então eu sempre digo que nós, das funerárias, nós temos um poder de alteração da cultura, né? Da cultura dos rituais funerais. Exatamente. Mas a gente tem que ter muita cautela. Porque a partir do momento que eu quero fazer a cremação. Onde é feita a cremação? Nós fazemos em Caxias do Sul, que é o nosso crematório próprio. É feito em qualquer outro crematório porque a cremação é um ato industrial. Não, peraí. Nós não transformamos corpos em cinzas. Nós não somos um processo produtivo industrial. Sim. Nós fazemos despedidas diferenciadas e as famílias que optam pela cremação têm o mesmo respeito no nosso crematório e na nossa funerária com aquele ritual de despedidas. Não é simplesmente mandar um corpo para um forno e receber uma caixinha de cinzas. Nós não nos enquadramos nisso. Então, essas são premissas importantes para nós, né? Que é dar essa valorização do evento, a valorização da história da pessoa que faleceu, um cerimonial que transmita para aqueles presentes a importância daquela vida, e por isso nós somos uma empresa que as pessoas confiam e nos contratam. Cara, é sensacional poder ouvir dessa forma, porque a gente pode falar do grupo aqui todos os dias, nos anúncios, mas vindo de dentro para fora, digamos assim, é muito bom saber dessa visão que vocês têm muito mais do que o trabalho, o impacto social e cultural mesmo. Sim. Até porque eu acredito que nesse momento da perda é o momento mais difícil de tomar decisões. Então tem esse ponto também, vocês têm essa sensibilidade de conduzir tudo da melhor forma, de uma maneira calma, sem pressa, assim. Isso isso realmente treinamento. Exato, Isso imagino. É treinamento, né? Imagino que seja, porque devem ser diversos perfis de clientes reagindo de diversas formas, e vocês têm que dizer, não, é por aqui que a gente vai de uma maneira conduzindo, né? Tem estudos que dizem que são mais de 90 decisões que uma família tem que tomar num momento desses. Então, com vistas a isso, também foi que nós implantamos o primeiro plano funeral familiar de toda a nossa região, que é o Assiste Prev. Sim. Ele foi criado para facilitar a tomada de decisões. Então, as famílias, pelo menos,
A contratação ela já tem previamente feita. Ah, eu quero colocar uma urna melhor, eu quero trocar de capela, ok. Mas são decisões mais fáceis de serem tomadas e algumas dúvidas que a pessoa diz, e agora eu faço o quê? Ela sabe que ela só tem que telefonar, ela só tem que acionar, né? Então isso também veio a melhorar essa tomada de decisão das famílias e facilitar para que naquele momento elas possam se concentrar em, faleceu meu pai, eu tenho que dar atenção para minha mãe agora. Sim. Né? Faleceu uma pessoa da família, eu tenho que dar atenção para aquela que está precisando. Agora, as contratações elas já estão previamente feitas. E isso também é um ponto muito importante, porque quando a gente contrata um plano funerário, a gente tem que saber de quem nós estamos contratando. Hoje existe uma legislação nacional, que é a Lei 13.261, que ela regula os planos funerários. E para uma empresa vender planos funerários, ela tem que ter uma série de garantias. Que nenhuma seguradora para vender seguros, a SUSEP, ela regula que as seguradoras têm umas garantias mínimas. Então, quando as famílias vão comprar um plano funerário, elas também têm que se certificar dessas garantias, ou pelo menos saber se a empresa com quem elas estão firmando um contrato, se essa empresa é sólida, se essa empresa tem uma história, se essa empresa tem uma família por trás, se ela tem um dono por trás, né? Exato. Porque eu sempre brinco, eu posso comprar um plano funerário em qualquer lugar, mas o dia que eu morrer, essa funerária tem que estar viva, né? Exatamente. Então, né, se uma funerária simplesmente fecha as portas, né, ela está num local alugado, digamos, lá em São Marcos, e ela simplesmente fecha as portas e desaparece, eu perdi o meu plano funerário. Então, é muito importante as pessoas saberem de quem elas estão comprando, para que no dia que elas tiverem esse momento para passar, que não seja mais uma preocupação ou mais uma das 90 e poucas decisões que eles têm que tomar naquele momento. O Assist Prev, então a pessoa faz o seu plano, define pontos ali, por exemplo, se quer uma cremação ou não, por exemplo. O Assist Prev, ele é um plano familiar, né? Então, hoje, ele tem mais de 30 milhões de pessoas em todo o Brasil. Certo. Nessa modalidade de plano. O Assist Prev, ele é para mim, por exemplo, minha esposa, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra e até 3 filhos menores de 25 anos. Certo. Estes são os planos Standard, Elite, Premium, em que a pessoa compra e ela paga R$ 64,90 por mês. Nesse plano, nós temos também o de R$ 22,90, que é o essencial. A pessoa paga e ela contempla todos esses familiares. Eles são contratos de 4 anos, no mínimo, mas independente de quantos falecimentos acontecerem nesses 4 anos, a pessoa vai ter o direito a esse atendimento funerário. E a cada 4 anos ele se auto-renova e a carência é de 180 dias. Então a pessoa compra e aí depois ela vai fazer a opção. Não, eu quero cremar, mas não, nem todos querem ser cremados no meu plano. Então ela vai fazer a aquisição da cremação para aqueles que de fato querem ser cremados, para que ela não tenha que adquirir um plano mais caro. Por quê? Porque o cálculo do plano foi feito para a cremação de todo mundo, mas nem todos vão ser cremados. Então, claro, a pessoa vai ali e ela vai pagar só para aquele que ela quer cremar. Então, a gente não vende um plano Assist Prev com cremação, porque nós estaríamos fazendo com que as famílias pagassem mais para todos, sendo que nem todos efetivamente queiram essa opção. O plano, ele, vamos dizer, fica uma configuração ali que é escolhida. No momento que precisar usar, basta entrar em contato. Sim, basta entrar em contato. Pronto. O nosso sistema é todo integrado. Se a pessoa comprou aqui nós temos a loja de planos aqui na Independência 481. Se ela comprou aqui em Farroupilha, mas o sogro morava em Bento, que é onde a gente tem funerária, e eles forem na funerária de Bento, vai constar lá como um plano ativo e vai ser feito o atendimento na unidade que a família optar, em Caxias, em São Marcos. A pessoa veio aqui, comprou a cremação, se mudou para o litoral, faleceu lá no litoral, a gente vai atender pela unidade de Osório, que tem o crematório de Osório com capelas de velório. Então a gente tem esse leque de opções e estruturas prontas para atender em diversas partes do estado. Ou seja, o que a gente falou antes facilitou o momento que a gente não quer tomar decisões. Basta um WhatsApp, uma ligação e tá tudo pronto. Exatamente. Que bacana isso. Independência 481,
Aqui, Isso. quase na esquina com a Pinheiro Machado, Independência com Pinheiro Machado, uma belíssima loja ali, Sim, por ficou sinal, ótima. inaugurada recentemente. Lá no Instagram, Memorial São José Far. Ali você tem todas as novidades diárias, enfim, pra gente até entender um pouco mais do dia a dia. E os obituários também, que nós postamos diariamente. Obituários diários ali. E quero aproveitar para agradecer o Matheus por ter vindo. Muito bom a gente poder conversar, conhecer um pouco mais, assim, de uma maneira interna, vamos dizer, o trabalho de vocês. Realmente muito bom. Eu que agradeço, é sempre uma honra poder participar de programas com bastante, principalmente com bastante audiência, como é o seu caso. E para nós é muito importante poder transmitir para as pessoas como funciona o serviço, não só para vender, mas como ele funciona e como ele faz parte das transformações do dia a dia e do processo cultural e do luto das pessoas. Exatamente. Eu que agradeço, muito obrigado.